O Vasco é o impotente do Brasileirão, estéril e inofensivo. Não à toa, tem a pior defesa do campeonato e só não tem o pior ataque porque Inter e Grêmio jogaram menos partidas. Possivelmente, quando igualarem essa marca, o Vasco terá o pior ataque do campeonato. Afinal, já tem a pior média de finalizações certas da competição, menos de 4 por jogo. Aliás, é até difícil lembrar de 4 finalizações do Vasco em uma partida no gol. Normalmente, quando imaginamos um Vasco sem Payet e Verratti, um elenco de mais de 30 jogadores que custou mais de 200 milhões, só há 2 jogadores com algum diferencial. O Vasco sem Payet e Verratti não é só comum, é fraco. Tanto que, ao olhar para o Juventude, um time que acabou de subir da Série B com pouco investimento, que nos últimos anos esteve até na Série C, se trocarmos as camisas, talvez não vejamos diferença. Aliás, talvez vejamos até melhorias em algumas posições. Basta olhar para Lucas Barbosa, que fez o primeiro gol do Juventude. Lucas Barbosa agora tem 8 gols na temporada. Se somarmos os gols de Adson e Rossi, os 2 pontos titulares de Álvaro Pacheco, só tem 2 gols na temporada, e não é porque é um ano ruim para a dupla. Essa é a média deles, e Ryan e Serginho, que entraram em seus lugares, têm desempenho semelhante ou até inferior. Quem chega um pouco mais perto de ser eficiente ofensivamente é David, que vinha sendo titular e perdeu a titularidade, inclusive sendo o último a entrar em campo para tentar algo no fim. Se até ele está distante, imagine os outros jogadores. Eu não vejo possibilidade para o Vasco escapar do rebaixamento. Além de ser um time ruim, é apático, sem vontade, anêmico, sem sangue e preguiçoso. Já entra em campo derrotado. Olhando para a cara de cada um deles, vê-se um time derrotado. Só se salvam 2 jogadores, o goleiro e o atacante. Eu tenho pena do Verratti. Mesmo sem jogar hoje, pensei em como ele consegue marcar gols jogando com esse time. A diferença é clara entre ele e Cleiton, um jogador que custou uma fortuna ao Vasco. Quem paga 16 milhões por um jogador do Casa Pia de Portugal? Nem se Cristiano Ronaldo jogasse lá, o Real Madrid pagaria isso. Mas sempre há um otário no futebol, e dessa vez foi o Vasco. A contratação de Cleiton foi esquisita, e ele não tem condições de jogar no Vasco, assim como Matheus Cocão. Durante o jogo, ele marcou o adversário com os olhos, sem qualquer esforço. Cocão, reserva do Náutico, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Isso já mostra o nível baixíssimo do elenco. Patético é a palavra que define. É constrangedor ver esse time jogar. No mínimo, espero a demissão do treinador antes do jogo contra o São Paulo. Nem assisti a coletiva, mas se ele disser que o time evoluiu ou teve azar, é para internar. Álvaro Pacheco, entregue seu cargo. A culpa não é toda sua, mas você não conhece o elenco nem o futebol brasileiro. O Vasco precisa de um choque de ordem urgente, de um treinador que conheça o futebol brasileiro e os jogadores do Vasco. Não dá para ter um técnico que acha Galdames fantástico. Pedro Martins, diretor executivo, é hora de trabalhar e corrigir o erro de trazer esse português sem experiência. O time é uma merda gigantesca, difícil de imaginar que escape do rebaixamento. A fase é horrível, até os bons dão azar. O segundo gol do Juventude foi uma falta que bateu no travessão e entrou. Vitor Luiz, que estava se dedicando, foi expulso. Quando o time é ruim, tudo dá errado. Com esse treinador e elenco, não vejo o Vasco ganhando de ninguém. Pedro Martins precisa mudar tudo, afastar jogadores, mudar a comissão técnica, dar um choque de ordem. Parece que os jogadores entram em campo com preguiça. O elenco é o mesmo do início do ano, mas agora nem correm. Tem que mudar tudo, afasta jogador, contrata, faz alguma coisa, senão o Vasco será rebaixado. Eu já não aguento, estou de saco cheio dessa merda toda.